Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje a gente vai fazer uma live aqui, a primeira live com convidados do canal. Deixa eu fazer aqui o convite logo. Pronto, já encaminhei o convite. É a primeira live com convidados aqui do canal Professor Tricolor. Hoje a gente vai falar muito sobre o Campeonato Carioca, muito sobre tudo o que vem acontecendo e o que vem pela frente. Agora tem Copa do Brasil, agora tem Campeonato Brasileiro, mas ainda tem muita coisa para falar sobre esse Campeonato Carioca que trouxe... Oi, oi, tudo bem? Trouxe muitas coisas boas, né? Campeonato, parabéns pelo título, valeu, Samuel, obrigado mesmo, mano. Obrigado pela presença, obrigado pelo comentário. Já encaminhei aqui o... eu queria achar... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui para vocês, para ficar melhor iluminado. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para cá. Só um pouquinho, gente. Agora vai ficar um pouquinho melhor iluminado para vocês. Daniel, te mandei. Boa noite, campeão. Boa noite, meu amor. Como é que você tá? Daniel, te convidei aí já, mas vou te chamar de novo, tá? Entrei, eu acho, tudo certinho. Meu áudio tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, e aí, como é que você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus. E você? Não tem como tá diferente, né? Ruim não tem como tá, né? A verdade é essa. Não tem jeito. Ruim, Depois de uma vitória daquela, depois da forma que foi, com tudo que envolve o Fluminense, o Fernando Diniz e tudo, assim, ó, não tem como ser diferente. O rival que era, não tem como ser diferente. eu acho que... Calma aí, só deixa eu tirar um pouco pra frente, que eu tô sentindo que essa luz tá... Cara, eu acho que nem o mais otimista ontem apostaria num resultado desse. Não Eu tem... Cara, que concordo. doideira que foi aquela, cara. O pessoal entrou com a vontade de jogar mesmo, assim, pra chegar pra massacrar. Acho que eu vou apagar essa lâmpada aqui, que eu acho que ela tá Vê sendo um aí. problema. Tá, tampei. Enquanto isso, Diego, parabéns aí, vocês mereceram. Obrigado, Diego. Obrigado pela presença. Obrigado pelo comentário. Eu vi aqui pelo seu nick que você é flamenguista. Cara, isso me surpreende, sabia? Parabéns, Fluminense. Leon tá comentando. Isso me surpreende muito, Raniel. Porque assim, não sei se você conviveu com isso durante a semana também, mas tiveram algumas ocasiões que a gente via muita soberba da parte do torcedor rubro-negro com relação a já ganhou, a gente não vai conseguir virar e tal. E assim, você é um cara que está sempre aqui na live, você sabe o tanto que eu tento respeitar a todos, eu jamais trataria como soberba. Não sei se você estava na live que eu falei sobre o favoritismo do Fluminense. E eu acho que Eu ser tava. favorito não é soberba, né? Apenas é uma questão de Não é. momento. Porque o favoritismo em si, ele só fala muito sobre como os dois chegam para o jogo, mas sem dizer o resultado. O que a gente via muito, principalmente durante a última semana, era eles falando do resultado. Tipo assim, não, porque o Flamengo vai ganhar, porque o Flamengo é melhor. Não é que eles estão melhor ou que ele pode ganhar. Era Exato. sempre com um tom como se, tipo assim, já tá resolvido. Só que Fla-Flu nunca tá resolvido, né? Pode estar 8-0 que vai ter jogo ainda. Tendo 40 minutos, tá. É Ó, teve um loucura. comentário aqui, ó, do Vitor Pereira Oficial. Tudo bem, acredito no meu trabalho. Então fica, VP. Pelo amor de Deus, VP. Fica, por favor. Por Rapaz, tudo que é nunca mais me sagrado. falou que não tá Fica. torcendo por você, Vitor Nunca te Pereira. pedi nada. Assim, é igual você falou, com relação ao jogo, né? A gente vai entrar em alguns temas aqui e o tema principal hoje é lógico que a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Carioca. E quando começou o Campeonato Carioca, a expectativa era
de Flamengo e Fluminense acima dos outros, e o Botafogo em crescimento por conta do Campeonato Brasileiro que fez ano passado e o Vasco tentando uma afirmação. Acho que o Vasco passou o Botafogo nesse ponto, acho que o Vasco hoje apresenta um futebol melhor que o Botafogo, apesar do Botafogo ter sido campeão da grande Taça Rio. E, enfim, mas assim, de forma alguma é soberba ou tá achando que é maior que os outros, mas a expectativa era Fla-Flu na final. Sim, sem dúvida. Com relação ao que foi o Campeonato Carioca, alguma coisa te surpreendeu, positiva e negativamente? Assim, de surpresa, fora o Fluminense, assim, não tem como negar o Carioca que fez Volta Redonda, porque eu acho que ninguém esperava que o Volta Redonda fosse, ainda mais vindo de ter caído ano passado, aí subiu de volta, eu achava que ia fazer no máximo ali brigar por uma Taça Rio, talvez, e olha lá. E aí, de repente, um começo deles que foi batendo em todos os grandes e Sim, do nada a gente viu um Volta Redonda brigando realmente pela vaga da semifinal, né, cara? E ainda ganhou da gente no ganhou o primeiro primeiro jogo, ou jogo. seja, em algum momento ele esteve com o pé na final do Carioca, que é imprevisível, cara. Ninguém imaginaria uma coisa dessa. Mas falando do Fluminense, eu acho que a grata surpresa, mesmo que tenha custado uma lesão do Martinelli, foi o Alexander no meio. Isso é Porque a verdade, final né? que ele fez contra o Flamengo no jogo de ontem foi. Nossa Senhora, bicho. Foi assim, acho que foi uma das melhores estreias eu digo entre aspas, porque ele só jogou contra o Sport em Cristal, de volante mesmo, então dá para um segundo jogo, e foi um dos melhores jogos do Alexander de muito longe. Ele jogou uma Sim. partida excelente ontem. É verdade. Querendo ou não, tava pensando sobre o Alexander. Tipo, não sei se você era assim, mas até o meio do ano passado eu vivia numa expectativa de caramba. O André pode ser vendido a qualquer momento e aí a gente perde uma referência no meio. E agora eu já não tenho mais medo de pode ser o André, pode ser o Alexander. Gente, desculpa pela voz, tá? Porque ontem foram 4 gritos de comemoração, então não tem como estar com a voz normal. Não E tem o pior de como. tudo é que eu assisti ao lado de alguns flamenguistas, então, tipo, ainda fica pior. Primeiro Só. jogo com flamenguistas, mas ontem eu falei, não, eu não vou assistir perto de ninguém, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou ficar muito maluco se virar, então eu prefiro assistir sozinho em casa, aqui, Uhum. tranquilamente. Pode Não, ontem, continuar que você tá falando. ontem foi surreal, assim. A expectativa estava muito alta, não pelo fato de ser campeonato carioca. Eu acho que assim como o Flamengo, o Fluminense não estava se importando com o fator título, mas é pelo fato Título de não. ser um clássico, né? Exatamente, eu acho que o título é o menos importante disso, mas eu acho que a situação que o Fluminense chegou para o jogo e a situação que ele saiu é tipo assim, é marcante mesmo, eu acho, porque para uma geração igual a minha, eu tenho 18 anos, apesar de ter assistido, eu lembro bastante coisa até do Brasileirão de 2012, mas foi o único que eu assisti e eu tinha 7 anos na época. Então, para uma geração como a minha, a gente chegar numa final, que mesmo sendo de um carioca, por ser contra o Flamengo, que hoje é o melhor time da América, se você falar no papel, é por muito longe o melhor time da América, e pra a gente tá vendo, tipo, um 2-0 que todo mundo desacreditou do Fluminense, que parecia que era inviável a gente ganhar. Tipo, comentaristas, todo mundo dava que não tem o que fazer. Vai tentar, mas muito difícil. E a gente, por uns 2 minutos, eu acho, foi quanto o gol do Ayrton Lucas, não metia um 4-0 nos caras no jogo Sim. da volta. Acho que vale Tava muito. faltando dois para acabar, né? Tava faltando 2 minutos para acabar. É. Então, por 2 minutinhos, não foi um 4-0 para virar um jogo que é marcante, cara. É muito doido. E o que torna mais doloroso, eu acho que os flamenguistas que estão aqui, a Laís está comentando aqui, né, Flamengo no chat, e assim, o que torna mais doloroso para o Flamengo é que perderam um jogo, como foi ontem, sendo Uhum. amassado o jogo todo, o Flamengo não teve chance no jogo de ontem, e os 3 gols do Flamengo nos 2 jogos da finais foram de moleques de Xerém. Os É, três, verdade. porque foram 2 do Ayrton Lucas e um do Pedro. Nossa, verdade, cara. Então, assim, talvez torne ainda mais doloroso, porque o Flamengo vem num processo de desconstrução de uma equipe que ganhou tudo.
É, Jogou tudo. E a reconstrução deles passa por nossa base. Então, cara, exatamente. deve ser muito louco, assim. Deve ser, tipo, É, uma ofensa quase para eles isso, né? exatamente. Cara, ontem, assim, quando. Ontem eu te falei que eu passei o dia na casa da minha mãe, né? Uhum. Tava assistindo o jogo, fui assistir o jogo lá, passar a Páscoa com a minha família. Acho que, pô, é um momento importante. Você falou que tem sua tradição também na Semana Santa e tal. E aí a gente foi assistir ao jogo lá na casa da minha mãe. E aí lá somos três tricolores e o resto tudo Flamengo. Tudo Flamengo. Então tinha muita gente. E a primeira coisa que eu escutei de um dos flamenguistas foi: vocês vão ser humilhados de novo. E eu Nossa. falei: não, mas espera aí, a gente não foi humilhado em nenhum momento. É, A gente perdeu um clássico de 2-0, jogou um primeiro tempo melhor, vocês ganharam um jogo. Mas calma aí, cara. humilhado. Ser humilhado para mim, por exemplo, era se a gente estivesse jogando contra um time pequeno e perdesse um jogo, ou jogasse um clássico e perdesse de goleada, como aconteceu ontem. E mesmo e você vê só nesse ponto o quanto estava a autoestima do flamenguista. E aí você vai para um Fla-Flu e é dominado da forma que foi. Eu olhava para esse rapaz que me zoou desse jeito, falei, uai, cadê o cara que estava aqui agora há pouco me zoando por causa do jogo? Cadê? Não é o mesmo time, não? Teve uns amigos meus que estavam nesse estilo também, de tipo assim, achar que já tava tranquilaço. E, cara, é impressionante, porque quando eles falam de humilhação, com todo respeito ao Flamengo, mas para uma instituição do tamanho que tem o Flamengo, você perder um clássico da maneira que perdeu ontem, aquilo é uma humilhação assim absurda. Porque principalmente no primeiro tempo, no segundo eles até esboçaram talvez tentar reagir. Mas no primeiro tempo a gente viu uma apatia completa do Flamengo. A gente via que os caras não faziam a jogada que eles tentavam, todas não passavam do meio-campo. A bola era inteira do Fluminense, cara. Aquilo foi assim, impressionante. E a cara do pessoal vendo aquilo também era, tipo, era saboroso. Pra quem tanto Sim. tava com o peito estufado, tá assim assistindo o jogo. E eu vou te Acuado. falar assim, a gente vê uma coisa que eu citei até no vídeo de mais cedo, eu não sei se você acompanhou os vídeos que eu postei hoje, uma coisa que a gente, como torcedor do Fluminense, tem que agradecer todos os dias. O fato do Fernando Diniz ser nosso treinador. De ter um cara na beira do gramado que grita o tempo todo. A gente tá ganhando o jogo de 4-0 e o cara tá puto na beira do gramado lá, tá revoltado, querendo mais gol, querendo. Enquanto do outro lado, um Vitor Pereira tomando de 4-0 sentado no banco, É isso. anotando não sei o que lá, enfim. Ontem eu fiquei com um pouco de pena do torcedor do Flamengo, porque eu sei da grandeza que o Flamengo tem. Eu sei que nenhum torcedor do Flamengo gosta de ver o Flamengo jogar com três zagueiros, com a linha de cinco atrás e mais dois volantes. Então, tipo, o cara estaciona um caminhão atrás, não consegue fazer nada o jogo todo e não consegue dar instrução na beira do. Eu vi muito flamenguista revoltado com o Vitor Pereira. Já estava antes e ontem ainda ficou pior, né? Com certeza. E só Muito. respondendo o Wanderson sobre a constância tá vindo, cara, porque você manter um treinador que chega no meio do ano passado, no meio, dá pra dizer no meio do ano anterior, ele chega direto no meio de um Brasileirão, numa sequência maluca de jogos com Sul-Americana, com Brasileirão, com Copa do Brasil, consegue colocar um time numa semifinal contra o próprio Vitor Pereira, que na época tava já há mais tempo, e, e ganha um carioca em cima de um rival, fazendo uma virada, jogando um jogo que é o suco do treinador. Eu acho que a constância está começando. A gente não enfileira título ainda, porque ela está no começo ainda. É um processo que vai evoluir com o tempo. Só que não dá para exigir um resultado imediato. Assim como não daria para o Flamengo exigir um resultado imediato do Vitor Pereira. Só que a gente viu ontem a diferença que tem, tipo, de um treinador que mostra o que ele quer e de um treinador que parece que não sabe o que ele quer ainda. Que o Vitor Pereira parece que ele não sabe qual é o time do Flamengo titular ainda, ninguém sabe. É loucura isso. É loucura, assim, você deve ter muito torcedor, você deve ter muito amigo torcedor do Flamengo, assim como eu tenho. Minha namorada é flamenguista e é apaixonada por esporte, apaixonada pelo futebol. E o Graças a tanto que esses torcedores eles são revoltados com o Vitor Pereira, exatamente por não saber o time que escala,
você tira um time multicampeão, você tira as peças principais, coloca no banco sem justificar. Pô, ontem, sinceramente, gente, para os flamenguistas que estão aqui na live, vocês podem comentar. Você vê Gabriel Barbosa marcando pela lateral, o Pedro marcando pela lateral. Então você descaracteriza completamente a equipe do Flamengo em prol de nada, porque o Flamengo não conseguiu produzir nada. É como você falou, o Vitor Pereira não deu cara. Na verdade, ele até deu a cara apática que ele tem desde a época do Corinthians, né? Eu acho que realmente, cara, o que você falou em relação à diferença dele pro Diniz, da intensidade que eles cobram e do fato de o cara tá perdendo por 4-0 e ele conseguir ficar sentado no banco sem querer dar um apoio pro time dele, isso mostra muito do que é a cara do Flamengo do Vitor Pereira, porque ele em todo momento foi assim, só que por algumas vitórias perdidas no meio de um monte de jogo muito ruim do Flamengo, que não parecia que era o Flamengo jogando, ele sempre, a reação dele era aquela reação. Então, assim, a torcida deles com certeza tem um ranço enorme desse cara, porque pegou um elenco que acabou de ser campeão da América e do Brasil e conseguiu fazer, meio que jogar todo um projeto que estava tendo no lixo. Tipo assim, não, eu acho que ninguém esperava, por mais que igual muitos corintianos falavam que já imaginavam isso, que eu não sei o que. O Cicinho foi um que falou que não ganhava nada, nem o Aí eu vi. Carioca e até viralizou. E assim, mas são muitos extremos que acreditavam nisso, porque qualquer pessoa, digamos que sã, falava, não tem como ele perder um Carioca tendo o elenco que acabou de ganhar a América, não faz nem sentido, né? Sim. Mas Teve outro comentário do Wanderson que Flamengo, depois da saída, acho que do Renato, não teve mais técnico. Eu não tenho coragem de falar o que o VP é. É. Assim, eu vou falar bem de verdade. Eu tô tão triste com o Flamengo, sério. Tô sofrendo aqui com esse sofrimento deles lá com o VP. Tô quase torcendo pra sogra dele melhorar. Mentira, tô brincando, gente. Fica VP, pelo amor de Deus, fica muito tempo. Fica muito tempo. Você merece ser cidadão carioca por todos os benefícios que você traz para todos os outros torcedores. A impressão que eu tenho quando vejo um jogo do Flamengo é que sempre entram com um time misto. É isso, José. Foi o que o Raniel acabou de falar. Tipo, não tem, né? Não dá para saber quem é o time titular. Você pergunta para um torcedor do Flamengo quem é que vai jogar contra o Coritiba, que é a estreia deles no Campeonato Brasileiro. Pô, vai ser muito raro alguém acertar os 11. Não é igual o Fluminense que você escala do goleiro ao ponta de cor, assim, não tem alteração. E o Flamengo não é eu assim. quero lesionar ou tiver suspensão, porque senão é o mesmo time, cara. Sempre. Isso me parece um pouco de desespero da parte de vocês. Que isso, nada. Desespero de forma alguma. Assim. O Flamengo, nesses últimos anos, teve Rogério Ceni, teve Renato Gaúcho, Domenech, teve o Paulo Souza, quem mais? Domenech, Paulo Souza, o Domenech. próprio E PP, o todos eles, inclusive o Jorge Jesus, tiveram dificuldades para enfrentar o Fluminense, é, todos eles. todos mesmo. Porque o Fla-Flu, velho, é um negócio muito surreal, assim. Não dá pra ganhar Fla-Flu de véspera. Você não ganha Fla-Flu num papel, você não ganha. Então, assim, você pode falar isso pra outros torcedores, mas para o torcedor do Fluminense, não. E Até porque o jogo é muito equilibrado, né? é impressionante que o Fla-Flu, isso serve até para os próprios torcedores do Flamengo. Ele equilibra jogos que não deveria. Porque, por exemplo, tanto no jogo da ida da final, quanto no jogo da Taça Guanabara, ele foi muito. O fator Fla-Flu foi muito. Ajudou muito mais o Flamengo do que o Fluminense, porque eram dois jogos que o Fluminense chegava como favorito, mas que por ser Fla-Flu, não dá para você chegar e achar que tá ganho. Inclusive, esse foi um dos erros que eu achei que o Fluminense que fez o Fluminense perder o primeiro jogo. Que o Fluminense parecia jogar como se estivesse pensando: ah, na hora que eu quiser, eu vou conseguir fazer o gol, eu vou pressionar um pouquinho mais, eu vou fazer o gol. Então, assim, por ser Fla-Flu, isso costuma equilibrar. E nos últimos anos sempre equilibrou para o nosso lado. Eu acho que
assim, falar que é desespero porque com medo de um treinador chegar e arrumar, eu acho que é até uma certa prepotência de vocês, mesmo depois de ter acabado de perder um clássico por conta da prepotência de vocês. Então, assim, eu não consigo entender às vezes. Realmente, é estranho. E isso parece que passa de uma diretoria que, para mim, também soa como prepotente em vários aspectos. A diretoria do Flamengo, isso passa um pouco pro torcedor, porque assim, eu vi, eu acho que foi no Seleção Sport TV hoje, esse debate de parece que só quem ganha é que faz um trabalho bom. E na verdade não. Porque, pô, o trabalho que o Fernando Diniz fez ano passado com o Fluminense foi muito bom e a gente não ganhou um título porque teve um melhor. No Teve Palmeiras, dois melhores, no caso, né? é, Então, assim, a ideia do Flamengo, da diretoria do Flamengo, é que o Dorival ganhou, mas não deu show. Ou não sei quem ganhou, mas não deu show. Isso não existe no futebol, cara. não, Isso não existe no futebol. Você não vai entrar em todo jogo e golear. Não dá. Não dá para ser assim. não Ninguém mesmo. aqui é Manchester City para fazer isso, e nem o próprio Manchester City faz isso. A gente vai ver amanhã, por exemplo, numa Champions League, um jogo super difícil para o Manchester City, porque vai pegar um time tradicional. Vai pegar Inclusive, um time tão mais tradicional que o próprio, né? bastante. Fluminense à parte aqui, eu sou Bayern doente desde criancinha, tá? Eu ganhei uma camisa do Bayern e desde então eu fui apaixonado no Bayern. Comprei a bola da última Champions League, que foi campeão. Fiz questão de escrever o nome de todo o elenco que tava lá. Eu sou doido nesse Caramba! time e assim, eu tô com expectativa pro Bayern esse ano, cara. Apesar de ter trocado o treinador, né? Mas isso aí é assunto para outra live. Aqui é É, Fla-Flu. o, o, o fato do Bayern ter trocado de treinador lembra um pouco o Flamengo, né? Lembra, tipo, tá, o Nagelsmann estava fazendo um trabalho relativamente bom, não estava tão mal no campeonato na Bundesliga, estava até atrás do Borussia quando foi demitido. Aí depois já passou, né? Já passou o Borussia de novo e tava bem na Champions, mas aí a questão do técnico e o elenco, né? Não estava encaixado. O cara Então, né? perdeu o elenco, não tem como manter. E é doido Olha, que. teve. Opa, desculpa aí, galera. Jean Carlos, você é Flamengo? Quase. Não é Respeito o papai. como Como assim? diz o. Quem é que fala? Acho que é o Vilela. Respeito o papai. Respeito, papai. Assim, voltando a falar sobre o Fla-Flu. Na verdade, voltando a falar sobre o Campeonato Carioca. Agora há pouco teve a cerimônia que premiou os melhores de cada posição. Você estava assistindo? Estava acompanhando? O discurso Assim, do Arias foi oi? impressionante. Não, não entendi. O discurso que o Arias deu quando ele ganhou o prêmio mostra muito do que é o elenco do Fluminense hoje, né, cara? Sim. O discurso do Arias, o discurso do Fernando Diniz, que trabalha o futebol como ferramenta de socialização. Acho que a gente precisa muito disso. A gente vê o esporte como um fruto de resultado e não é isso. Você trabalha muitas pessoas além do que é o resultado. Teve outro comentário aqui do Wanderson. Aí entra aquela história de qualquer treinador comanda esse time. Isso não existe. Não, não existe mesmo. Não existe mesmo. Eu tinha esse pensamento, sabia? Eu tinha esse pensamento de que você tem um time bom, qualquer treinador pode fazer ele dar certo. E não é assim. Não é assim. Esse mesmo time do Fluminense não renderia tanto com o treinador que não fosse o Fernando Diniz, eu acho. Eu acho que, mas isso também é um mérito do Diniz, que eu acho que, inclusive, você falou sobre ele trabalhar como ferramenta social, porque ele faz um trabalho psicológico com os jogadores que é impressionante, cara. Todo jogador tem vontade de jogar no time do Diniz. A preparação que ele faz com os caras é de se apreciar realmente. É um exemplo, assim, para os outros treinadores de tipo. Cara, não, assim, com exceção provavelmente do Tietê por causa daquela Eu ia confusão, falar sobre ele agora. eu acho que não tem um jogador que vai falar algo ruim do Diniz. O pessoal tem um apreço muito grande nele, cara. Não, e é justificado. Eu lembro que em 2019, quando o Fernando Diniz saiu,
Assim, o Fluminense estava perdendo jogos atrás de jogos, jogando melhor e perdia, e era irritante, assim, porque a gente via que podia dar um resultado, mas não estava chegando, e isso me incomodava de uma maneira, porque eu sabia que se o resultado não viesse, ele ia ser mandado embora, igual foi. E quando ele foi mandado embora, eu lembro que teve muitos jogadores que choraram no vestiário porque não queriam que ele fosse embora e tal. E a mesma coisa, o Arias falou sobre A preleção. a preletiva que ele deu, a preleção que ele deu ontem, que uma galera chorou também. O Arias falou que nunca tinha visto algo parecido. Assim, você vê o quanto que o Fernando Diniz se importa com o atleta, muito mais do que ir lá e ganhar, sabe? Ele quer fazer o melhor pelo atleta. Se o resultado vier, ótimo, perfeito. Se não vier, se ele tiver feito melhor, para ele tá bom também. Eu, inclusive, diria que ele se importa muito mais com a pessoa do que com o próprio atleta em si. Ele faz a Eu pessoa concordo. sentir muita vontade de mostrar o atleta que ele é, entendeu? Eu acho que isso é assim, um negócio que não é comum nos treinadores de hoje em dia. A gente vê igual um Renato Gaúcho. Renato Gaúcho não se importa com a pessoa. Ele vai lá, dá uma meia dúzia de treino durante a semana, curte o resto, só que dá resultado também. Porque não é um livro de regra que você vai seguir. Só que, querendo ou não, os jogadores sempre vão ter um apreço maior por alguém tipo o Diniz. Acaba no Eu meio da concordo. temporada, o Wanderson falou, cara, pode ser que sim. Pode ser que tudo que a gente está falando aqui hoje aconteça alguma coisa terrível, igual foi com ele no São Paulo, de uma briga com um técnico, e beleza, pode ser que acabe. Mas a gente tem que ressaltar que hoje o trabalho que ele está fazendo é para se aplaudir, é para você falar sobre. Sim. E eu gostei muito da repercussão que deu esse título do Flamengo, principalmente pelo Sport TV. Assim, a gente sabe que a mídia, principalmente a Rede Globo, puxa muito pro lado do Flamengo. E, gente, é aceitável, porque o Flamengo é o maior patrimônio do esporte, do futebol brasileiro, porque, pô, é um clube de massa, é um clube que arrecada muito, é um clube que dá a mídia. De fato, é um clube que arrecada muito. Mas hoje, tanto o Marcelo Barreto no Redação Sport TV, quanto o André Rizek no Seleção, falaram, a gente vai dar prioridade para o vencedor. A gente vai falar sobre o vencedor. Falaram sobre os problemas deles lá com o treinador, com o Vitor Pereira, é lógico, porque isso dá audiência. E quem é dono de uma empresa quer audiência, seria hipocrisia não aceitar. Mas, assim, gostei muito da condução, da forma que eles falaram e deram valor ao Fernando Diniz, porque a galera sempre fala, o Fernando Diniz joga bonito, joga bonito, joga bonito, mas perde título. Ah, jogou com o São Paulo lá, foi líder do campeonato, o campeonato inteiro, perdeu no final. Mas a gente se esquece que aquele ano que o São Paulo perdeu o título, o São Paulo não tinha o melhor time do ano. Nem O São longe. Paulo estava com problemas estruturais, o São Paulo estava com problemas políticos. Cara, o Fernando Diniz foi mágico naquele time do São Paulo. Mas a, a, o futebol brasileiro, ele não tá nem aí para isso. Não tá nem aí para isso. Se o cara não ganhar, ele é ruim. Deixa eu ver. Teve mais. Você é professor de que disciplina? Eu sou professor de educação física. Na verdade, eu sou formado em educação física, mas hoje não atuo mais na área. Até porque, por tudo que envolve a educação no nosso país, assim, tá, cara, o mundo tá muito louco, assim, sabe? A gente não tem mais segurança em nenhum lugar, nem nas escolas, e isso é um problema para as nossas crianças, também é um problema para a construção da nossa sociedade. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha formação como professor, mas acho que eu não voltaria para dar aula, não. Fernando Diniz na seleção brasileira para ontem. Não, cara. Sai com esse Não, não. Fernando Diniz não pode ir para a seleção agora. Deixa ele papo. ganhar lá uns 10 campeonatos brasileiros, umas 6 Libertadores, aí tá tudo certo, aí pode. Rapaz, Deus me livre, esse cara tem que ficar pelo menos esse ano, cara. Depois do final do ano, a gente resolve esse problema. Deixa o Eduardo e libera o Diniz, tá bom. Mas Não, deixa mas o o Diniz Diniz, só. assim, eu não sei se minha expectativa era muito alta ou é muito alta com relação ao Fernando Diniz, mas é porque é tão bom você poder assistir jogos do Fluminense que, velho, não pode. Ele não pode sair do. Eu sei que é egoísmo falar isso,
abrir mão de uma seleção brasileira, que é minha nação, mas não dá, não quero perder o Diniz Cara, nesse caso, o VP na seleção já, por favor, prefiro. por favor, prefiro muito Não, se bem que VP na seleção não, porque ele também tem que ficar no Flamengo, então melhor o qualquer um Abel. pode. Melhor o Abel, que ainda desfalca o Palmeiras, tira alguém da nossa É, equipe. É melhor o ótimo, Abel. ótimo. Eu acho Vocês. interessante sobre a expectativa que a gente acaba tendo sobre o Fluminense, passa muito porque você tem peças que compõem um elenco campeão. Pode ser que não seja, mas você tem ali um treinador que está em alta, você pode questionar muitas coisas do Diniz, mas ele é um treinador que está em alta, que provavelmente dos brasileiros hoje, junto com o Dorival, são os dois top de hoje em dia, o Tite também chegando agora, tem que ver como é que ele vai estar. Você tem um jogador completamente extra classe, que é o Marcelo, que você sabe que, assim, tecnicamente, não vai ter alguém, pelo menos na América do Sul, que vai entregar como ele entrega. Você tem um artilheiro nato, que tá, assim, fazendo uma temporada astronômica nos últimos 10 jogos. São 18 gols, quase 2 gols por jogo. Então, assim, pode questionar, pô, a maioria foi no Carioca. Tudo bem, mas é o único campeonato que ele disputou até agora. E quando É, não tem disputou a jeito. Libertadores, fez 2 também. Então, assim, você tem um artilheiro nato, você tem caras como o Ganso, como o Arias, que estão sempre dando muitas assistências, você tem uma consistência defensiva absurda, tendo um André, tendo um Fábio desempenhando muito. Então, assim, tem um elenco de um time campeão. Se vai ser ou não, é o tempo. Mas tem um É. elenco que dá. É, você citou peças importantes e tem que lembrar que a gente tem um zagueiro que foi seleção olímpica, que é um baita de um zagueiro, que é o Nino. A gente vive uma expectativa de quem sabe trazer um Thiago Silva, não sei se meio do ano, não sei se ano que vem, mas pô, se o Thiago Silva vem esse ano, aí Não, é monta uma para estrutura defensiva que não tem no Brasil, não tem. Não vira tem. Assim, lógico que o Palmeiras tem uma defesa maravilhosa com Gustavo Gustavo Gomes. Gomes e com Murilo, mas Nino e Thiago Silva fariam jus a, sei lá, brigar por mais títulos. E aí a gente tem o melhor volante do Brasil, que é o André. A gente Segundo tem um melhor. outro volante em ascensão, que é o Alexander. A gente tem um meia que raramente tem no futebol brasileiro hoje, que é o Paulo Henrique Ganso, porque você não encontra camisa 10 como o Ganso mais. Ah, tem uma Arrascaeta no Flamengo. Beleza. O Arrascaeta é craque. São dois tipos de craque completamente diferentes. Não. Jogam muito, os dois jogam muito. E aí você falou da estrutura do ataque também, com o Cano. E aí, para mim, o único que destoa desse time, por enquanto, ainda é o Keno. Ontem, o Keno fez uma partida muito boa. Muito boa. Ontem a partida do Keno foi boa. Talvez ele tenha ganhado uma sobrevida no time titular do Fluminense. Mas ainda está destoando um pouco. Acho que eu sinto um pouco de falta do meio-campo mais ocupado. E aí a gente vê como esse elenco do Fluminense é relativamente bom. Porque saiu o Martinelli, que estava fazendo um campeonato carioca muito bom. O campeonato Bom. carioca do Martinelli era muito bom. E entrou um Alexander e acabou com o Fla-Flu ontem. Então, assim, de fato, a gente tem peças muito boas para quem sabe, assim, não vou ser sonhador demais de falar, a gente vai ganhar tudo. Não. A gente vai galgando passos pequenos para quem sabe conseguir chegar lá, por exemplo, num título da Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, um de cada vez. Não precisa ser todos ao mesmo tempo, não. E eu acho que eu tava olhando muito pro lado aqui, porque eu vi o cara falando que foi demitido, eu tava pesquisando para ver se tinha alguma coisa, mas eu não tô achando nada não em relação a algo oficial que informe que o Acho que Vitor não. Pereira caiu. Não, pelo que eu li, o Vitor Pereira assinou um contrato vitalício com o Flamengo, vai ficar até sogra dele. Cara, esse time, eu acho que assim, se você for juntando tudo que envolve o time, ele parece que tem tudo para dar certo, assim. O clima tá maravilhoso entre o elenco, o treinador, direção, tá muito bom. O clima com Torcida. a torcida tem muito crédito. O time tem muito, pode perder alguns jogos em sequência que a torcida vai estar ali com crédito, porque querendo ou não, tá tendo uma confiança. E é isso que você falou, cara. Pode ser que não pinte, pode ser, mas eu acho que
o time merece ser premiado com algum título mais expressivo do que um carioca. Porque vem fazendo um trabalho e assim, nas posições carentes, sempre tá saindo alguém de Xerém para suprir. A gente, pô, o Martinelli fazia um campeonato que ninguém esperava que em algum momento ele fosse perder a titularidade. E aí, É por conta verdade. de uma final que eu não achei muito boa dele contra o Flamengo, a torcida já ia cair matando nele, ia pressionar muito e aí machucou, mas assim, ia ter uma pressão muito forte em cima dele. Só que eu acho que chegar o Alexander, que também é de Xerém, gera uma disputa entre os dois, só o Fluminense ganha com isso, porque é uma Com disputa certeza. de dois moleques, um de 21, um de 19 anos, que querendo ou não a torcida apoia. Pode ser que parte ainda vai pegar no pé do Martinelli, porque já tem um ranço com ele, mas que é uma disputa que eu acho que assim, 80% dos times do Brasileirão gostariam de estar tendo essa disputa pela titularidade neles, de Sim. Alexander e Martinelli, porque são dois jogadores incríveis. O Martinelli, ele me lembra. Esse negócio do Martinelli me lembra muito o que foi o Nonato no ano passado. Só que o Nonato não era da base, né? E assim, eu sempre gostei muito do Nonato, mas depois que ele saiu eu percebi que o Martinelli também era um excelente jogador. Hoje eu vejo o Martinelli como o Nonato da vez e o Alexander é muito mais jogador. Isso não é demérito pro Martinelli, isso mostra a força do elenco. Eu acho que inclusive poderia jogar os três juntos, né? O Martinelli, o André e o Alexander, saindo o Keno, por exemplo. Enfim, é, como foi ano passado? Porque ano passado era Martinelli, André e Iago. É, E agora, para mim, teve um up de qualidade com relação ao Iago, principalmente, né? e eu acho que inclusive o Alexander, se fosse jogar nesse formato, com a saída do Keno, a gente veria um Marcelo muito mais enfiado, com o Alexander sempre cobrindo ele, que ele já mostrou que consegue fazer quando ele jogava de lateral. E eu acho que, assim, lógico, não precisa fazer isso por agora, porque aparentemente deu certo a mistura do Marcelo com Arias e Keno caindo juntos, mas é uma opção que é muito boa. A gente ter isso de opção, de poder subir e deixar o Marcelo jogar mais para frente, porque vai ter sempre o Alexander ou o Martinelli, um dos dois sempre caindo aqui na esquerda para cobrir os espaços que ele pode deixar. Então, é assim, é um upgrade, como você disse, em relação ao Iago Felipe. Porque, apesar de gostar muito, e eu gostava bastante do Iago, ele deixava a Eu desejar também. tecnicamente. Ele tinha a dedicação, toda a entrega, mas você vê ele errando muitos passes que a gente não vê o Alexander errando esses passes. Sim. É muito difícil. Ah, e outra, assim, eu não quero voltar no que foi ano passado. Eu gostava muito do Iago, ele representava demais a torcida, tava sempre, pô, acabava o jogo esgotado, corria pra tudo quanto é lado. Mas o Iago, assim, finalizava muito mal. De vez em quando errava uns passes muito grotescos. Então, ele era um cara esforçado, sim. Mas Alexander apoia super bem e ontem mandou uma bola na trave, chutou uma bola cara a cara com o Santos, chutou bem, o Santos fez uma grande defesa e fez um gol. Então, pô, você vê a qualidade que o Alexander dá sendo volante e aparecendo para finalizar. E eu gosto do Martinelli também por conta disso, porque o Martinelli não fica parado atrás. Acho que dos três, quem mais fica é o André e faz muito bem o que o André faz. Ninguém faz o que o André faz. Mas os outros dois, para mim, são muito bons. Só um recado aqui para a galera, vou acompanhar aqui o chat, porque, enfim, deixa eu ver aqui, a galera tá entrando. O cara Rick Grimes, Galo, campeão também, campeão de Minas. Pô, acho que lá em Minas está acontecendo o mesmo que acontece no Sul, sabe? Acho que o Inter deixou de disputar o Campeonato Gaúcho há uns 5 anos já, né? Tem tempo que o Inter não aparece para disputar uma final do Gaúcho. E lá em Minas, assim, só dá Galo, né? Não tem jeito. Impressionante a queda. com a queda de desempenho do Cruzeiro que, tipo assim, parece que realmente entrou uma zica em cima do clube, que é quando parece que vai engrenar, pum, acaba tudo com a saída de um Pesolano da vida e deixa o torcedor como Do vendido, nada, né? né?
A saída do Pesolano pegou todo mundo de surpresa. Só para Alex Cerqueira, somos campeões, é isso, faz o L. Faz o L, inclusive, de Lele e Germancano, que estavam lá, os dois ganharam premiação de melhores atacantes, junto com o Pedro, então posso dizer que são três jogadores do Fluminense, né? O Pedro revelado em Xerém, joga... Pô, o Pedro joga muito, não tenho o que falar do Pedro. Agora só quero a Libertadores, faz o L, é isso. Faz o Falar L de mal novo, dele. voltando. Foi dois. Eu sei que a live é compartilhada, mas eu vou fazer a média aqui para não dormir no sofá, tá, Raniel? Então, também te amo, amor. Te amo muito e não vou dormir no sofá só porque seu time perdeu amanhã, ou ontem. Você tem que entender que, enfim, né? Ganhar Fla-Flu é normal. Para Se minha eu for dormir no sorte, sofá toda vez que o Fluminense ganhar, não, eu vou dormir só no sofá. para minha sorte, eu arrumei uma companheira tricolor também, cara. Daí ela, meu sogro, meu cunhado, é todo mundo tricolor. Então é uma tranquilidade assim quando o Fluminense ganha. Não, assim, eu tenho muita sorte de ter nela uma amiga para assistir futebol comigo. Pô, é muito raro alguém que goste de futebol, uma mulher que goste de futebol, de acompanhar mesmo, de assistir e tal. E ela gosta, ela zica. Velho, meu Deus, eu detestava assistir jogo do Fluminense do lado dela, porque é impressionante o tanto que ela dava azar. E aí, de um dia para o outro, a coisa virou, e aí agora, graças ao Vitor Pereira também, né? Não é só a questão do azar, tem o Vitor Pereira que me ajuda nesse ponto, o jogo virou. Alex Requer, 15 pontos certo, 15 pontos na Libertadores, está certo. Assim, saindo um Não, pouco do Campeonato Carioca, porque já e a gente já falou muito sobre o Campeonato Carioca. Essa semana começa. Semana passada começou a Libertadores, um resultado super importante. uma questãozinha antes da gente entrar na Libertadores, até só Claro. para. Eu sou do Espírito Santo, né? Sou capixaba. E eu vou no jogo contra o The Strongest, no Maracanã, que é dia 18. Só que eu tava querendo ver um negócio, não sei se você sabe. Em relação a sócio-torcedor, o 100%, ele só pode comprar dois ingressos, ou os dois ingressos são só os que estão inclusos na gratuidade e ele pode comprar mais algum pelo valor cheio? Cara, eu acho que são só os dois. Vocês eram sócios na época da pandemia? Eu acho que meu amigo era. Porque a gente. É porque ele vai. É um meu amigo que tem, e o pai dele vai também. Só que eu queria usar, tipo, tentar usar o sócio dele só para ter a prioridade na compra, tipo, Ah, da entendi. data para conseguir pegar o setor sul. Porque eu sei que não vai ter o desconto. O desconto serve só para dois. Mas eu imaginei que teria talvez Na um. compra, né? Poder comprar normalmente, só que com a prioridade do sócio. Eu vou tentar falar com o André do Sentimento Tricolor para ver se ele consegue essa informação, porque ele tá lá no Rio, né? Eu moro em Brasília, então tipo, esse tipo de informação para mim é muito mais difícil. Aqui em Brasília é muito raro ter jogo. Pra você ver, o Fluminense jogou aqui em Brasília no Campeonato Carioca agora contra o Bangu nas últimas rodadas da Taça Guanabara, e haviam 4 anos que o Fluminense não jogava aqui. Então, tipo, Rapaz, deixa eu te falar que você tá até no lucro. E, se eu não me sério, engano, ficou. tem mais tempo aí. Jogou contra o Madureira, no Kleber Andrade, inclusive eu tava lá em Cariacica. Aham. Mas antes disso, se não me falha a memória, tinha sido 2017 ou 18. Tava para bater 6 anos já sem jogos no Espírito Santo. E é muito mais perto do que Brasília, inclusive, né? Sim. Não, e a torcida daí, a torcida do Espírito Santo e a torcida de Brasília são duas torcidas muito fortes do Forte. Fluminense, né? Off-Rio, off-Rio. Eu pensei que o Mário fosse dar um pouco mais de viagem nesse sentido. O problema é que o Fluminense está restrito a jogos no Maracanã por conta de contrato, né? Então, É, assim, sempre que pudesse trazer para cá, eu estaria sempre, mas o problema é que nunca vem. Mas enfim, voltando, vou ver com o André sobre essa questão dos ingressos, vou ver se eu falo com ele hoje ou amanhã. tá. Se ele me responde também, claro, né? E aí eu te passo. Qualquer coisa Beleza. depois, se puder, me passa seu contato aqui para eu te adicionar lá no grupo do canal. A gente Tranquilo. conversar lá também. Acho que a Vamos galera lá combinar. também pode te dar mais informações, que lá tem mais galera do Rio também. Perfeito.
Agora então entrar em Libertadores, vamos embora. Então, na verdade, nem seria somente a Libertadores. Eu queria dizer assim, o Campeonato Carioca é um excelente início de temporada e tal. Você joga bastante clássico. A gente tem diversos tipos de jogos em gramados ruins, em chuva e clássico, enfim, são adversidades diferentes. Na Libertadores, a gente estreou muito bem, fora de casa, conseguiu a vitória. Quarta-feira agora tem jogo contra o Paysandu, outra competição, já é a Copa do Brasil. Então agora, de fato, o ano começa. Agora, de fato, o ano começa. Final de semana já tem Campeonato Brasileiro, já é um jogo difícil contra o América Mineiro, que está bem estruturado com o Wagner Mancini. Então, assim, dentro do que a gente viu no Campeonato Carioca, dentro do que você viu dentro do Campeonato Carioca, o que você espera do Fluminense nessas competições? Dá para ser melhor do que foi ano passado, por exemplo, no Campeonato Brasileiro? Dá para conseguir, sei lá, um título da Copa do Brasil? Porque ano passado na Copa do Brasil a gente foi bem. Foi eliminado jogando melhor que o Corinthians, inclusive. Cara, eu acho que assim, no brasileiro é muito difícil a gente esperar ser melhor do que aquilo. Eu acho que assim, dá para repetir o que fez, que já seria histórico se repetir, porque a campanha do ano passado era uma campanha facilmente que dá para dizer de um time campeão, se não fosse um Palmeiras jogando um futebol onde ele não perdia pontos e o Internacional que com o Mano Menezes despontou quando ninguém esperava, ninguém dava nada e eles simplesmente despontaram, mas que esse ano não estão do mesmo jeito. Mas assim, jogar melhor do que fez no ano passado, considerando que a gente chega com um time, apesar de estar reforçado, mas é muito mais visando Copa, na minha opinião, porque assim, não, óbvio que a gente não tem time ainda para disputar as três competições ao mesmo tempo. Ao mesmo E eu tempo, acho que concordo. pela mentalidade que o Diniz tem, eu acho que é muito mais fácil manter esse time em Copas do que numa liga. Então, eu acho que assim, melhorar no Brasileirão, eu acho que hoje significaria decair nas Copas. Então, eu acredito que, assim, principalmente a Libertadores vai ser um foco muito grande do time. E eu acho que, inclusive, eu tenho uma opinião que já falei com os amigos meus que hoje em dia tá mais fácil você ganhar uma Libertadores do que uma Copa do Brasil. Porque na Copa do Na verdade é a Brasil, mesma coisa, né, praticamente. a partir das quartas vai ser igual, né? Só que eu digo assim, a Copa do Brasil você corre o risco de já tá pegando pedreira desde as oitavas. Você É, pode pegar, por exemplo, uma campanha Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Atlético Atlético Paranaense. Mineiro. É, Pô, você vai sofrer para fazer uma campanha dessa. Agora, na Libertadores, você, se eu não me engano, agora eu não sei se ainda pode pegar brasileiro nas oitavas, acho que pode, né? pode. Então, isso aí até dá uma equiparada a mais. Mas normalmente não acontece. Normalmente você pega um time ali, até mesmo os melhores, que seriam um River, um Boca, que apesar de crescer muito em mata-mata, querendo ou não hoje, o River talvez, mas o Boca não estão no mesmo nível dos times brasileiros. Um time, sei lá, quinto, sexto colocado no Brasileirão hoje, disputa frente a frente com o River Plate, mesmo apesar de que lá é mais difícil, mas assim, disputa de frente, então eu acho que isso torna a Libertadores talvez mais acessível do que uma Copa do Brasil se a gente pegar um sorteio chato. E eu acho que tem que ser Concordo. o foco, cara. Eu acho que assim, dá para buscar o título, não vai ser fácil de forma alguma, porque a gente conhece o Fluminense, a gente gosta de complicar É jogos que verdade. pode Fala dificultar. não. Então, assim, mas eu acho que o time chega podendo facilmente ser colocado ali numa prateleira entre os quatro para brigar tanto pela Copa do Brasil quanto pela Libertadores. E no Brasileirão, eu acho que assim, Palmeiras, Flamengo, Galo e Corinthians ficam à frente pelo elenco que tem, mas talvez percam em alguns pontos em relação a treinador, esse tipo de coisa. E Você você, o que que você nasceu em 2005? 2005? 2005. Então, você nasceu num ano em que o Fluminense foi campeão carioca. Foi. Nasceu Foi bem no Brasileirão, não teve principalmente mundial. carioca, mas a gente perdeu a Copa do Brasil nesse ano. Foi? Não. Perdeu a Copa do Brasil em 2005 pro Paulista. Você não lembra da Copa do Brasil de 2007? Lógico que não, você tinha 2 anos. Você Infelizmente não não. lembra do Campeonato Brasileiro de 2010?
tem pouquíssimas coisas, assim. Eu começo a lembrar Poucas mesmo coisas. em meados de 2012. 2011 para 2012. 2012. Assim, já naquela época, o nível do futebol brasileiro era. Só pra você saber o quão velho eu sou, e eu tô falando disso porque eu lembro dessas coisas, eu tenho 31, tá? Mas respeita os mais velhos, por favor. Tá Você bom, sempre Pedro? respeitou, sempre foi um moleque muito de boa. Mas, assim, o que eu quero dizer, a Libertadores sempre foi muito, sempre teve problemas assim com times estrangeiros, principalmente os argentinos. E aí teve um ou outro paraguaio que dava problema, como a gente perdeu uma Libertadores, foi eliminado para o Libertad. A gente viu o Olímpia fazendo um jogo duro contra o Atlético Mineiro. A gente vê um time equatoriano sempre fazendo um jogo duro contra quem quer que seja, inclusive com o próprio Fluminense, como foi a LDU. Então, assim, a gente tem que respeitar a todos. O Fluminense, desse campeonato carioca, o que me tira, assim, que me deixa um pouco mais esperançoso com relação a disputar todos os títulos, é que, vamos lá, posição por posição. A gente tem um excelente goleiro, e goleiro quase nunca se lesiona. Dois bons laterais direitos. O Guga me surpreendeu muito no Fla-Flu de domingo, muito positivamente. Cara, fazia muito tempo que eu não via um lateral do Fluminense dar assistência para outro lateral. Porque o Guga deu assistência para o gol do Marcelo e finalizou para o gol do Alexander, que se a gente parar para pensar, estava jogando de lateral até pouco tempo. Na lateral esquerda a gente tem um Marcelo e talvez um Alexander quando precisar. Eu queria muito o Jorge recuperado, porque eu vejo muito potencial no Jorge, apesar de estar em falta desde quando saiu do Palmeiras. Então, beleza, a gente tem Marcelo e mais um ali para a lateral esquerda e a gente vai precisar de poupar o Marcelo em alguns momentos. Não, com certeza, o Marcelo não vai conseguir jogar todos os jogos. Na defesa, me preocupa principalmente o lado esquerdo, porque a gente tem o Nino do lado direito que é soberano, e do lado esquerdo, para mim, é o Manuel, mas não confio no David Braz, não confio no Felipe Melo, apesar de ter feito uma boa final. Até mesmo o próprio Manuel, a gente tem que ver se ele vai voltar igual o nosso Manuel ou se ele vai voltar igual o Manuel do Cruzeiro ou do Corinthians depois da lesão, né? Porque também, assim, ele estava jogando num nível que não era comum da gente ver o Manuel jogando, só que ele estava no ritmo, tem que ver como é que vai ser nessa volta dele até ele pegar o ritmo também. Eu vou te confessar que, assim, eu gosto do futebol do Manuel desde a época do Atlético Paranaense. Acho que você nem vai lembrar de quando ele jogava lá. Mas o cara jogava demais e, assim, o Manuel é um tipo de jogador que você não vai colocar ele para ser o pilar da sua zaga. Ele é um excelente coadjuvante, excelente. E o nosso principal zagueiro é o Nino, né? Então, assim, a gente precisa de um zagueiro para repor, para rodar o elenco quando precisar. E aí, no meio-campo, aí é que a gente precisa talvez de algumas peças. Por quê? Substituto de André não tem, porque o Alexander já joga do lado dele. Substituto do Alexander, provavelmente é o Martinelli. O Lima entra relativamente bem. Eu gosto quando o Lima entra. Gosto do Pirani também quando entra. Mas não é o mesmo nível. Definitivamente. Para um jogador igual o Cano, não existe. Ou, igual o Cano, não, igual o Ganso, não existe no futebol brasileiro. Não existe um cara, um camisa 10 no futebol brasileiro que faça o que o Paulo Henrique Ganso faz. E no ataque, assim, eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho nenhum receio, não tenho nada de problema com John Kennedy e Lele. Nada. Também Nada. não. Assim, eu acho que eles não deixam a desejar. Não é igual o William, por exemplo, ano passado. Voltando de lesão, o Isaac que jogou bem nos jogos que ele entrou no Carioca. Eu gostei dos jogos do Isaac. O problema do Eu acho Isaac é que ele que não tá tendo muita sequência, né? Lesão atrás de lesão. É um, assim, moleque que jogou muito bem na Copinha, muito bem mesmo. Esse ano na Copinha jogou muito. Tem o João Neto também, só que o João Neto, assim, vai demorar para ter chance, porque tem Alan, tem John Kennedy, tem Lele. Então vai ser muito difícil para ele. Mas assim, em termos de ataque eu não tenho problema. O meu maior problema é de fato o meio. A gente precisa de uma contratação. na verdade, me preocupa um pouco se
numa possível lesão ou suspensão do Arias, porque eu não sei se igual, se as nossas opções para ataque vão oferecer a mesma, tipo, o mesmo pulmão que o Arias oferece, entendeu? Lógico, Uhum. tem bons jogadores para ponta. O próprio John Kennedy faz a ponta muito bem, mas do mesmo jeito que o Arias faz, eu acho que vai ser difícil achar um. Quanto ao Ganso, eu tento acreditar no Arthur, mas ainda nada ele ainda não se fixou no time, né? Eu acho que assim, com o tempo pode ser que até o final da temporada ele exploda. Se Deus quiser, vai explodir. Ele tem talento, mas ainda não mostrou isso no profissional. Talvez por conta do físico, não sei. Para a Eu função acho do Ganso, eu gosto, vou te confessar que eu gosto mais do Giovani agora. Gosto, eu vejo muito potencial no Arthur também, só que ele ainda tá muito verde, né? Tá muito cru. É a mesma coisa que acontece no Endrick lá no Palmeiras, sabe? O Endrick, ele é um baita jogador, só que ele pulou a etapa. Não muito. diria para ele voltar, igual teve um debate até pouco tempo atrás lá no Seleção da Ana Thaís, enfim, É, falando que o Endrick tinha que voltar para a categoria de base para ganhar mais tempo de jogo. Não concordo. Já que está no profissional, deixa jogar. Mas o Arthur voltou, então deixa ele lá, por enquanto. E já que trouxe o Giovani, joga o Giovani. Giovani teve uma boa base no Santos. Giovani teve uma boa passagem na Holanda. Então, sim, mau jogador não é. E a gente sabe que na beira do nosso campo tem um mago, né? Que faz Caio Paulista jogar de lateral, que traz de volta Caio Henrique, que foi rebaixado no Paraná. Então, quem assim, sabe que é. não dá para desconfiar do Diniz. E eu acho que assim, igual, lógico que não com a mesma excelência que o André, mas eu acho que se for caso de necessidade, e tendo um Alexander rendendo bem e um Lima rendendo bem para fazer uma dupla ali que pode, tipo, se revezar no meio, a gente voltar a ter um Martinelli como 5 igual a gente teve em 2020, é uma opção muito boa também, É, porque em opção boa 2000, mesmo. assim, tem que ver como que ele vai estar, porque ele nunca jogou igual jogou em 2020, depois. Eu digo no nível. Mas que se Cara, num você caso de acha? Eu gostei. Não sei se eu sou louco assim, mas eu gosto do Martinelli, sabia? eu também, eu sou defensor extremo do Martinelli, assim. Eu É, entendo as críticas, mas eu acho que o Martinelli com confiança, ele pode jogar tão bem quanto o André joga hoje. a temporada do Martinelli ano passado, principalmente o segundo semestre do Martinelli, foi muito bom. O Foi. Martinelli esse ano foi muito bem, assim. Foi, não sei se você assistiu a coletiva do Fernando Diniz hoje. Ele falando Assisti. sobre a questão. Eu Você, não você assisti ela conseguiu inteira, ver? algumas das partes. Ele falando sobre o Felipe Melo. Algum Sim. jornalista falou sobre o Felipe Melo e ele pegou e retrucou a pergunta falando: Ah, o Felipe Melo jogou mal por quê contra o Sporting Cristal? Porque ele errou uma bola? Porque de fato foi o que aconteceu. Felipe Melo errou uma bola que causou o gol do Sporting Cristal. Eu acho que ele estava chegando um pouco atrasado em alguns outros lances, mas, cara, isso acontece, é do jogo. A gente não vai balizar um jogo inteiro, 90 minutos, em um lance. É claro que isso pode causar uma derrota, como foi ano passado para o Olímpia. O Cris Silva atacando inconsequente lá na frente, me lembra até a Copa do Mundo, o Cris Silva deixando as costas, o Biel perdendo o gol na frente do goleiro. Algumas coisas causam estragos irreparáveis. Mas o Martinelli nunca foi, assim, determinante para uma derrota. Nunca. Nem de longe. Eu acho Pelo que, menos que eu lembre, não. assim, também não me recordo dele tendo sido decisivo. E eu acho que, assim, em um momento em que o Fluminense se via completamente em choque, todo mundo com a saída do Dodi, que estava jogando muita bola em 2020, a gente viu no Martinelli, depois de o André ter fracassado, porque o André sempre foi bom. O problema dele quando subiu foi achar que a marcação do profissional ia ser igual à da base. Porque você via que ele tinha talento, ele tinha tudo isso, mas ele tinha um excesso de confiança que ele tentava fazer umas coisas, só que era óbvio que não dava certo, porque ele fazia como se a disputa de corpo dele fosse ser com o Arthur, mas quando ele via, ele estava disputando o corpo com o Felipe Melo. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. E aí chegou o Martinelli, que, assim, a gente sabe que se ele fez aquilo, ele é possível de fazer aquilo e até mais. E a gente viu o Martinelli assim. Eu acho que
é difícil, lógico, dadas as devidas proporções, porque o André está constante, em 3 anos, sempre sendo muito bom. Mas o ano de 2020 do Martinelli, que eu acho que ele pode ser capaz de recuperar, é de se comparar com o ano do André, com certa tranquilidade até, porque assim, foi inacreditável. Ele jogou todos os jogos quase e todos ele jogava muito bem. Felipe Brasília, fica VP. É isso, Felipe. Bora fazer uma campanha no Twitter para não mandar o cara embora. Concordo com tudo que você falou sobre o Martinelli. Concordo. Assim, eu gosto muito, como eu te falei. Assim, você é o defensor número um, talvez eu seja o número dois. Assim. O Martinelli joga muita bola. Não acho que ele é do nível do André, até porque eu não acho que ninguém no futebol brasileiro de volante hoje chega ao nível do André. Pela questão da regularidade. O André, ele joga futebol. É o que você falou, né? Ele chegou no time profissional pensando que queria jogar contra a base. E hoje ele faz exatamente o que ele fazia na base. Ele joga Exatamente. O André é surreal de bom. Eu não vejo comparação entre André, João Gomes e Danilo. Não tem comparação. O João Gomes ganhou todos os títulos possíveis com o Flamengo, por causa de uma estrutura de time que o André nunca teve. é, o Talvez André agora seja o melhor time que o André está jogando. Danilo a mesma coisa, mas em termos de qualidade, assim, nenhum volante do Brasil hoje joga o que o André joga. Talvez a gente vai ver o nascimento de outro agora, que é o Alexander, que também é surreal de bom. um moleque que parece, inclusive, que lembra muito o próprio André na base é o Doman. Aquele menino jogando na base lembra muito o André hoje. Ele joga muita bola também, só que mais novo, né? Vai demorar um tempo de subir. Mas assim, empolga você ver que tem tantos moleques para essa posição, tanto gente boa saindo. Que vai. Sim, o próprio Freitas, né? O próprio Freitas que já está integrado, joga bem. É lógico que está longe de ser comparado com os outros, mas fazendo um bom trabalho dá para suprir uma carência ali no elenco. Enfim, então sua expectativa é Copas, mesmo a gente tendo algumas peças para rodar o elenco. Mesmo assim, você acha que não dá para disputar o brasileiro, o título? Assim, disputar sempre dá, né? Mas é que eu acho que você querer o Brasileirão, você tem que abrir um pouquinho de mão das Copas, porque vai ter jogos decisivos no Brasileirão. Você está acrescentando mais decisões, você vai precisar de ter o elenco completo. E quanto mais decisões você vai ter, você vai precisar de mais peças. E eu acho que, por exemplo, se o Fluminense, vamos lá, colocar as últimas 8 rodadas ainda não está definido. Tá na 30ª rodada e o campeão Fluminense está na disputa. E aí você tem as últimas 8 rodadas do Brasileirão. Você tem uma semifinal, a volta da semifinal e as duas finais de uma Copa do Brasil. Você tem as duas semifinais de uma Liberta e mais um jogo, a final da Libertadores. Você coloca uma quantidade de jogos muito grande que você vai precisar da intensidade máxima dos seus jogadores, você vai precisar de todos os seus jogadores bem fisicamente e uma mentalidade muito forte, porque em algum momento, provavelmente você vai ser eliminado de uma das três. Provavelmente você vai tomar um sacode na Libertadores, ou você vai tomar um baque muito forte na Copa do Brasil, ou você vai perder completamente as chances num Brasileirão. Então você vai precisar ter uma mente de tipo assim, tudo bem, vamos virar agora para os outros dois. E eu acho que ter que distribuir tanto assim as forças é arriscado. Eu acho que seria melhor, até por questão financeira também, você priorizar as Copas e deixar para talvez Entendi. no ano que vem, com um elenco mais encorpado pelo dinheiro que pode ser que ganhe de Copas, aí sim ir para brigar mesmo pelo Brasileirão, entendeu? Essa parte do recurso financeiro de fato é muito importante. A gente sabe, alguns clubes aqui do Rio já se tornaram, lá do Rio, né? Já se tornaram SAF, Minas já se tornou SAF, e eu não acho que esse seja o melhor caminho. Está longe de ser. Botafogo foi vendido a preço de banana, o Cruzeiro nem se fala. Então, assim, são histórias gigantescas que estão sendo trocadas por um pacote de bala e por pessoas que não estão nem aí pro torcedor. A verdade é que o John Textor não tá nem aí pro torcedor do Botafogo. Ele quer ter o lucro dele no final do mês e tá tudo certo. Para ele, tanto faz. Então, assim, ter um recurso financeiro advindo de competições é sempre muito importante. Assim como a bilheteria também. Acho que
a participação nessas grandes competições leva o torcedor, contratações como o Marcelo, como um Thiago Silva, talvez, enfim, até um Rames, que a galera tava doida para que viesse, nem quero, longe do Fluminense, pelo amor de Deus. Enfim, traz. Vitor Pereira comentou aqui no chat: salve nação, salve Vitão, fica, pelo amor de Deus. Fica no Flamengo. E aí, assim, eu nem vou te perguntar, porque por tudo que você falou, eu já sei a sua resposta. Mas só sacode a cabeça para sim ou para não, tá? Só para eu saber se é a resposta mesmo. Você é daqueles que pouparia o time, né? No Carioca agora? Não, pouparia o time, tipo, igual na ocasião que você falou, chegou faltando 8 rodadas para acabar, você escolheria uma para priorizar e pouparia nas outras. Pouparia. Eu imaginei. Eu acho que eu sou mais parecido com o JJ, por exemplo, na época do Flamengo que ele tava lá, que, velho, era o mesmo time o tempo todo, assim. E isso é bom e ruim, né? Porque você pode perder uma peça importante em um determinado jogo, mas se você tem um bom elenco, por exemplo, a gente tá, sei lá, tá acabando lá as competições, faltando lá suas 8 rodadas, e aí a gente perde no final da temporada um Cano, por exemplo. Se a gente tem. Bate logo aqui na mesa, aqui logo, ó, bater logo aqui na mesa. A gente Como é perde que um você Cano, por fala uma exemplo. coisa dessas, rapaz? Que Ter, isso? ter um elenco, ter jogadores no elenco como o John Kennedy, como o Lele, rodados e experimentados, é bom. Então, assim, eu acho que você tem que usar o que você tem de melhor sempre. Sempre. Se vai ganhar ou vai perder, cara, isso é do futebol. Flamengo poupou na Libertadores, perdeu o jogo na Libertadores para estar mais inteiro ontem. E o que a gente viu foi um Fluminense muito mais intenso. Então, assim, você poupar não significa que você vai estar muito melhor. Então, eu não sei. Assim, lógico que a gente está falando do início de temporada e mais para frente o desgaste vai ser muito maior. Mas mesmo assim, eu acho que poupar nunca é a solução. Acho que mesclar seria a palavra certa, mas poupar não. Faz sentido. É porque, querendo ou não, eu que peguei a tragédia que foi a Libertadores do Abelão, que não quis poupar num Carioca, e isso custou muito caro na Libertadores, Foi a do ano quando a passado, gente né? perdeu pro Boca. Hã? A do ano passado. Não, eu falo da que a gente perdeu pro Boca, da eliminação pro Boca, que cheia de lesões. 2000 e... Agora 2013. eu 2000 sempre se é e... 2013 ou 12, eu acho que é 13. Não, 2012. Foi 2000... É Acho que 12? foi 2012 mesmo. Acho que eu lembro desse jogo. Aqui a gente caiu pro Boca. Eu sempre confundo a Libertadores dos 2 anos. E assim, eu vi essa Libertadores custando muito caro por erros de não poupar alguns jogadores específicos no Carioca. Então, assim, eu tenho um receio maior. Às vezes eu fico tipo, cara, tá bom, não tem problema. O Brasileirão, a gente já tem 4 e a gente vai conseguir depois. A gente pode recuperar os pontos. Na Libertadores, se a gente perder, pode ser que tenha acabado aqui, entendeu? Então, às vezes eu fico com esse receio, realmente. Pode ser até um vacilo, porque eu entendo a questão do ritmo que você tanto fala. E faz sentido. Sempre, se tiver um confronto igual do Fla-Flu agora, um time que foi poupado, perdeu o ritmo, e ainda mais um time igual do Vitor Pereira, que nem os jogadores sabem quem ia ser titular, tanto que foi uma surpresa para todo mundo ele ir com 4 atacantes e 2 meias, e um time que já tá sempre rodando, mas sempre jogando tipo do mesmo jeito, o time que tá sempre jogando vai ter uma certa vantagem no entrosamento, no ritmo, mas eu acho que você correu o risco igual. O Fluminense correu o risco de perder um André, um Ganso ou um Arias, que para mim são mais insubstituíveis do que o próprio Cano. É um risco que você não precisa correr, entendeu? Se você tem Então. esses, evita, deixa eles jogarem quando precisar, entendeu? Eu concordo, assim, eu acho que essa visão ela é legítima, concordo plenamente. O problema é que, assim, quer dizer, não é nem problema, é que eu acho que a chance de você perder os três ao mesmo tempo, ela é muito remota. Então, por exemplo, tá lá no final, o André tá cansado, cara, tira o André, não tira o Arias e o Ganso junto. Você não precisa tirar os três, você não precisa tirar os pilares do seu time.
coloca peças para substituir. Então, o ideal não é poupar, principalmente porque quando poupa, poupa o time todo. É um time completamente diferente. Não é assim. Acho que mesclar, até para você dar rodagem para quem está no banco, até para você trazer uma disputa interna de posição, é mais interessante. Teve um comentário aqui. Michel Flunático, Diniz é brabo. Vamos para muitos, vamos, se Deus quiser. Saudações tricolores. Então, assim, eu entendo a sua posição, entendo. Só que eu acho que a chance de perder jogadores em profusão é muito pequena, sabe? Então, concordo que se você tem chance de perder, é melhor poupar. Mas poupa um, não todos. Entendi o seu ponto e realmente faz sentido. Eu acho que às vezes é porque a própria expressão poupar, ela parece que vai poupar todo mundo, mas o poupar que eu digo é de tipo, realmente, do que você tá falando, de tipo, tá, tem peças aqui que podem ser que estoure uma lesão, então vamos tirar um ou dois, mas deixar os outros dois ali, aí faz sentido, realmente. Entendi o que você quis dizer e concordo. Exato. Porque, por exemplo, o Flamengo poupou na Libertadores, poupou o time todo. Poupou o time É, todo. isso O, aí o time que sempre mais começou o foi. Fla-Flu no domingo era completamente diferente do time que começou a Libertadores na quarta. Isso quer dizer, isso para mim é errado, desde sempre é errado. Você não contrata alguém para jogar só quando é necessário. Você joga todos os jogos. Até porque, cara, se é para machucar, se machuca no treino. Se machuca em casa, enfim, é muito relativo, sabe? Acho que é muito vazio essa questão de poupar. Mas eu entendo seu ponto também. Acho que a gente chegou num consenso aqui que o ideal é mesclar ao invés de poupar, né? Exato. Então, assim, eu não sei, já tem mais de uma hora, eu tô completamente sem voz. Minha água aqui, ó, pra falar pra vocês, já acabou praticamente. Cara, Raniel, muito foda sua participação. Queria, antes da gente encerrar, eu queria só que você falasse pra galera o que você produz aqui no TikTok. Eu sei que, pô, você tem muitos mais seguidores e tal, mas como esse vídeo vai para outra plataforma também, se você quiser montar alguma coisa lá, você me falou que já pensou em montar coisa sobre o Fluminense, então fala um pouquinho mais de você aí, se a galera puder seguir também, curtir lá o trabalho. Já vi alguns vídeos seus. Rapaziada, então, é o seguinte, eu ainda não tenho um conteúdo focado em Fluminense. Eu até comentei com o professor que eu quero fazer. Eu já cheguei a criar um perfil aqui, mas que não faz nem sentido eu divulgar, porque eu nunca nem postei nada, nunca pensei no que vai ser mesmo. Mas era só uma ideia bem base, eu ainda estou pensando em como desenvolver isso. Mas que eu sempre gosto de estar tanto cantando, provocando e fazendo conteúdos igual esse, tipo, fazer uma live conversando sobre, são coisas que eu gosto muito. Atualmente, eu sou muito mais focado em lives e quando eu posto vídeo, normalmente é mais uns vídeos bobos do que realmente igual os seus que você faz, produz, tem todo um negócio assim. Mas normalmente as minhas lives são bem focadas em tipo tentar conversar com o pessoal sobre futebol, às vezes não é especificamente sobre o Fluminense, mas que eu acho que é sempre bom, porque a gente que gosta de futebol, a gente gosta de estar com isso na cabeça, de estar tipo, É pô, verdade. vamos lá, vamos falar de tal coisa. Aí desse gancho a gente já puxa para aquilo e tal, e eu acho muito massa. Então, assim, eu queria, se pudessem me seguir, eu agradeço muito, mas eu acho que muito mais importante do que vocês me seguirem agora é divulgar esse cara aqui que eu conheci recentemente no TikTok, e tem pouquíssima relevância em relação ao que ele merece ter. Porque é um cara que trata os rivais com respeito, trata os torcedores com respeito e que merece muito ter o seu trabalho mais divulgado. Então, além de me seguir, sigam ele e se puder divulgar em grupos do Fluminense, em grupos de futebol, façam isso porque ele merece, tá, rapaziada? E muito obrigado pela oportunidade de estar trocando essa ideia aqui. Que isso, cara. Você é bem-vindo sempre. Eu lembro quando a gente estava conversando, que você estava numa live um pouquinho antes da final, e aí você Foi, até foi. perguntou se podia participar, entrar para participar e tal. E eu falei que eu queria te conhecer, até porque, assim, é um canal. Esse é um canal que eu viso levar para as pessoas o que eu aprendi dentro de sala de aula e por isso o nome. Então, assim, antes de eu colocar uma pessoa aqui, eu preciso saber o caráter, a personalidade, para não trazer
pessoas que falam besteira e a gente sabe que a internet é cheia disso. E para mim é um prazer enorme estar recebendo um moleque aqui, cara, um cara de 18 anos apaixonado pelo Fluminense, um baita bandeirão ali atrás, apaixonado pelo futebol, assim, dá para ver que você gosta muito. Obrigado pelas tuas palavras e você pode ter certeza que eu vou te convidar várias vezes quando você quiser participar, você sabe que é bem-vindo sempre. Torcer para chegar aqui a 1.000 inscritos para que a gente possa fazer uma coisa mais estruturada, que a gente sabe que o nível de live para quando você bate as 1.000 é diferente, porque tem uma estrutura do TikTok Live, por exemplo, que eu não tenho ainda. Então não dá para colocar um cenáriozinho diferente, não dá para colocar a interação mais direta com quem tá falando, enfim. E assim, para mim, cara, criar esse canal é muito importante para conhecer pessoas como você. Pessoas que amam o esporte, que amam o Fluminense, pô, onde que eu imaginei? Tá conversando com um cara do Espírito Santo sobre um dos maiores amores da minha vida. Assim, o amor da minha vida está assistindo a live agora, o segundo amor está vestido comigo aqui. Então, o Fluminense me trouxe muitas coisas boas. E de todas elas, a torcida é a melhor. Então, saiba que eu vou te chamar várias vezes. Você é bem-vindo sempre, sempre que você precisar. Se quiser entrar no grupo, já te convidei, deixa o telefone lá nas mensagens e a gente vai conversando pelo WhatsApp e tal. Já tive aí no Espírito Santo, um lugar maravilhoso. Nossa Senhora, a melhor pizza que eu já comi na minha vida foi em Guriri. Melhor pizza do mundo foi lá. Cara, prazerzão te receber. Quer falar mais alguma coisa? Quer encerrar? Enfim. Somente o que eu tinha para falar eu já falei. Eu acho que realmente é muito bom ter esse contato com a torcida, porque você se sente mais pertencente ao Fluminense quando você tem esse contato. E, bom, é isso. Agradecer. Sempre que eu puder, eu vou estar aparecendo. Não garanto que eu possa aparecer sempre, porque eu estou estudando para o Enem, que é o meu objetivo maior, né? Que é tentar uma aprovação na UFES, que é a federal. Mas assim, sempre que puder, eu vou estar tentando aparecer aqui de vez em quando, porque é um papo legal, eu gostei de ter esse papo com você, você é uma pessoa muito gentil. Então assim, sempre que puder, eu vou estar também comparecendo, viu? Tá estudando, Obrigado. já tá direcionado para alguma coisa na faculdade ou ainda não? Muito em dúvida, mas a princípio Ciências da Computação, que no último ano se tornou a terceira nota mais concorrida do Enem. Então assim, eu Nossa, vou ter que ralar um pouco logo da tendência minha vida. mundial, né? Mas assim, Tendência mundial é informática, né? Não tem jeito. exatamente, é o que eu estou pensando assim, que é o que é mais certo. Quem produz as máquinas, quem controla as máquinas, que a máquina vai substituir todo mundo, menos quem faz as máquinas. Então, na minha mente, eu ir para essa área faz muito sentido, entendeu? Com certeza. Mas Cara, complicado, né? obrigado. Parabéns pela conduta, pela pessoa. Seja bem-vindo sempre e foco, foco, porque assim, é o que eu sempre digo nos finais dos vídeos, das lives. Nunca deixe com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. É exatamente o que você me falou. É a terceira modalidade mais disputada do Enem. Cara, é um medo, mas isso não vai tirar a tua vontade. E tenho certeza que você vai conseguir. E pode ter certeza que se você conseguir, eu vou estar aí do teu lado aqui, independente, para te parabenizar. Você merece muito. Tamo junto. Obrigado pela presença. Galera, muito obrigado pela curtida, pelas curtidas. Quem puder seguir o Raniel, até para ver esse desenvolvimento como pessoa, enfim. Sejam todos bem-vindos sempre. Vocês são a alma desse canal. Obrigado pela presença. Como eu disse, nunca deixe com que seus medos sejam maiores do que